Mas me diz uma coisa, explica pra gente o que uma procuradora do Tribunal de Justiça Esportiva faz e o que é o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Tá. Então, eu vou falar um pouco. Eu sou advogada, então, no Tribunal de Justiça Desportiva, eu tenho essa atuação como procuradora. A Justiça Desportiva é um instituto que existe no Brasil, que está previsto na Constituição. Então, uma justiça diferente da justiça comum, que ela vem ali para resolver de forma rápida as coisas relacionadas a competições esportivas. Então, fatos. Então, tem um código, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tem ali uma parte que é teórica, uma parte que é processual, então como tem que ser esses procedimentos, e aí, no final, ele vai ter ali, na última parte dele, ele vai ter infrações, então ele vai ter lá condutas. Então, praticar um ato hostil dentro de campo. E aí vai dar ali os exemplos do que são e as penalidades. Então, quando o atleta ele toma um cartão vermelho e é expulso numa partida, chega a súmula no Tribunal de Justiça Desportiva ali, chega na Procuradoria, a Secretaria encaminha para a Procuradoria avalia e vê se teve alguma outra infração. Então, o treinador xingou o árbitro, foi expulso. Ali vai configurar uma infração contra a ética desportiva. Então, isso chega, a gente faz uma denúncia e aí isso vai para julgamento por auditores. Então, é como 100% se fosse... das vezes. 100% das vezes que tem irregularidades em partidas. Aí eu tô falando de coisas que acontecem dentro de campo, mas podem ter coisas que acontecem fora. Então, por exemplo, a própria infraestrutura do estádio, se o gramado não está em condição, se um torcedor arremessou alguma coisa dentro de campo. Então, coisas assim que fogem da normalidade, se elas configuram infrações aí no CBJD, elas chegam na Procuradoria para a gente oferecer a denúncia. Então, o procurador de justiça desportiva ele vai ter um trabalho mais ou menos parecido com o que um promotor de justiça faz no direito penal. Entendi. Então, essa parte de acusar ou de fazer pareceres ali para opinar sobre determinados fatos. E aí tem outras coisas que também podem chegar à justiça desportiva. Mas sempre provocado, Mário? Ou vocês também podem não tomar precisa, iniciativa? a gente pode também tomar iniciativa, não precisa necessariamente ser provocado. Eu estou trazendo aqui o exemplo da súmula. Mas, às vezes, tem coisas que aparecem, sei lá, na imprensa e que aí... a gente olha e fala, putz, isso pode configurar uma infração, aí dá para oferecer uma denúncia se já for alguma coisa muito flagrante ali, que já tiver muito indício suficiente ali de materialidade, que é que de fato aconteceu, e de autoria, que dá para você identificar quem cometeu, e aí dá para oferecer a denúncia ou dá para instaurar um inquérito também, que é um procedimento de investigação. Nesses casos da penalidade máxima, aí a atuação ela é restrita, né? Então, esses casos da penalidade máxima relacionados ao Campeonato Brasileiro, eles vão para o STJD, Tá. que é o tribunal relacionado à CBF. Esse em que eu atuo é relacionado à Federação Paulista de Futebol. Então, a competência dele é relacionada aos campeonatos organizados pela federação, que aí é Paulista A1, A2, A3, a Bzinha, os subs todos, femininos, enfim, todos esses campeonatos. No caso da penalidade máxima, chegou uma informação que a gente teve por meio da imprensa, falando que teria ali uma partida que supostamente teria sido alvo de manipulação. E aí, então, a gente pediu para instaurar um inquérito, e esse inquérito está acontecendo ainda, a gente não sabe ainda o que vai ser feito, e enfim, aí sobre isso eu também não posso dizer muito, porque Claro. esse caso está acontecendo. Pô, interessante. O lance, assim, então, mas eu suponho que o que acontece mais no teu trabalho é usar a súmula de base para, então, atuar, né? Isso tem toda a rodada? Toda rodada. E aí, como eu sou daqui de São Paulo, quando eu falo, as pessoas acham, putz, então em abril acabou o trabalho, né? Porque já acabaram os estaduais, A1, A2 e A3. Mas não, a secretária lá do tribunal é a Júlia, que é uma amiga minha também, ela fica mais enlouquecida nessa época, porque aí começam os campeonatos de base. Então, sub-20, sub-17, sub-15... sub-13, e aí acontecem problemas muito mais pontuais, porque aí você tem clubes que têm menos estrutura de gestão. Então, aí tem outros, assim, gente que perde prazo para inscrever atleta e coloca para jogar atleta irregular. Aí coloca ali. Então, o trabalho pesado mesmo da gente do tribunal começa agora que os campeonatos... A Copa Paulista também. Copa Paulista vai começar ainda. Agora tá rolando a quarta divisão, que na verdade não é. A segunda divisão, que é a Bzinha, que é o sub-23. E aí os clubes que ganham, né, eles têm acesso para A3, que é a nossa primeira divisão aqui do futebol de São Paulo, é A1, A2, A3. E aí o sub-23, que é a Bzinha, é a segunda divisão. Entendi. Tá, então, vamos lá. No caso da penalidade máxima, a parte aqui de São Paulo tem um caso que está sendo investigado. Tem um caso que está sendo investigado. Tá. E aí os demais casos estão lá no Rio, no STJD, que é vinculado à CBF, e que aí está fazendo ali. Ali já tem uma denúncia que foi oferecida, uma denúncia bem longa, eu consegui ler, acho que tem 98, 99 páginas, é uma denúncia super extensa, e que traz ali os elementos e que houve a denúncia. Eu não sei ainda quando ela está pautada para julgamento, mas acho que já deve ser aí na semana que vem. Mas isso começou lá no Ministério Público de Goiás, né?
A Operação Penalidade Máxima, ela começa no Ministério Público de Goiás. Por causa da denúncia do presidente Vila Nova, não foi isso? Exatamente. O presidente do Vila Nova procura o Ministério Público, leva uma informação, e aí eles começam as investigações, e aí deflagram a primeira fase da operação. Quando eles deflagram a primeira fase da operação, eles pegam ali os celulares, eles apreendem os celulares de algumas pessoas e começam a investigar os celulares dessas pessoas. E aí começam a olhar grupo de WhatsApp, tem a quebra de sigilo bancário, então eles começam a analisar as transações bancárias. E aí, a partir daí, eles vão chegando a outras pessoas. E aí eles deflagram a segunda fase da operação. E aí, dessas pessoas, aconteceu a mesma coisa. Então, eles também apreenderam os celulares dessas pessoas. A partir daí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas pode ser que haja outras fases, porque acaba sendo um efeito em cadeia, né? Porque eu acho que assim, esse negócio ficou muito grande quando a gente começou a ver isso na Série A, né? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa não é de hoje, né? Só que agora nós temos as casas de aposta aqui no Brasil e ficou mais fácil para os caras fazerem esse tipo de golpe, né? Mas já existia aposta, só não era desse jeito, Cara, né? eu vou falar, eu estudo isso já tem muito tempo, né? Eu hoje atuo só com direito desportivo, eu tenho meu escritório, eu trabalho com direito desportivo todos os dias, o tempo inteiro. Mas eu fiz estágio, eu comecei desde a faculdade até um tempo depois de formada, um bom tempo depois de formada, eu fui advogada criminalista. E aí, a minha vida de advogada criminal, ela chega no direito desportivo justamente numa pesquisa de um parecer que eu estava fazendo sobre patrocínio de apostas. E foi um assunto que me chamou a atenção. Eu falei com um grande amigo meu, e aí ele começou a trocar ideia comigo, e aí eu falei, puta, as duas áreas, elas se relacionam muito. E aí eu comecei a olhar para o direito desportivo, que hoje faz, assim, minha vida inteira profissional é voltada para ele. E aí eu comecei a estudar, enfim, como é um assunto que eu estudo, eu tenho um artigo publicado, tá? Essas coisas chatas de advogado. Mas fato é que as primeiras notícias que se tem de apostas, assim, historicamente, são da Grécia Antiga. E, do mesmo jeito, já tinha manipulação de resultados ali. Então, isso é uma coisa que existiu sempre e sempre vai existir. Então, querer proibir aposta é a mesma coisa que você querer proibir cigarro, bebida, droga. Você pode proibir. Mas as pessoas vão continuar usando, fazendo. Olha o jogo do bicho. Tá até o jogo hoje. do bicho tá aí, em qualquer lugar você consegue. Se você, às vezes, você tem gente que faz jogo do bicho por WhatsApp, então isso existe. Então tem algumas coisas que cabe ao Estado dosar isso na sociedade. O Estado tem que ir se adaptando à sociedade. Claro. Então as apostas, elas eram consideradas contravenção penal, equiparada a jogo de azar desde 1941. E aí ela vem, em 2018 tem o MP do Temer, que vira a Lei 13.756, e aí isso fica legalizado, só que pendente de uma regulamentação naquele momento. Então, ainda que isso esteja, teoricamente, sem regulamentação, teoricamente não, na prática, sem regulamentação no Brasil, não é mais ilegal, porque você tem uma lei. E só que essas empresas de sites de apostas ficam fora e sem monitoramento nenhum. E se, na época da máfia do apito, em 2005, você tinha ali 3 ou 4 apostadores, não me lembro agora a quantidade certa, mas que fizeram esse esquema com apostas. Hoje, qualquer pessoa aqui do celular da gente, a gente consegue fazer Consegue aposta. fazer muito mais fácil, né? Muito, muito. E fora que o futebol brasileiro tem um monte de buraco ali que facilita, né? Eu ia perguntar pra você algumas coisas nessa questão, porque a gente viu que eu acho que foi o Ministério Público que revelou as conversas, né? Todo mundo viu as conversas e tal. E, cara, não é nenhum esquema criminoso sofisticado. São os caras ali chamando no Instagram, vambora fazer um negocinho. Tipo, é o que, né, na superfície parece que é isso. E aí eu fiquei assim, cara, e aí é onde eu quero chegar. Porque isso é muito sério, né? E pode causar um dano real ao futebol se a gente não coibir esse tipo de coisa. E quantos jogadores aí não foram procurados por essa galera e, tipo, ignoraram, sabe qual é? Deixa pra lá, cara. E aí, a gente tem que ver o que os clubes têm que fazer, o que a CBF tem que fazer. Eu acredito que a questão de educar os jogadores pra esse tipo de situação seja algo que eu falei. Porque, pô, o jogador da Série A ganha muita grana, né, cara? Por isso que a gente achava que isso não quer chegar à Série A. Porque, pô, os caras ganham muita grana. Não vai ser um negocinho aí que vai fazer ele arriscar a carreira dele pra isso, né? E a gente vendo que tava acontecendo. Então, qual é o caminho pra essa situação aí? Olha... qual que é o caminho para prevenir? Prevenir, as pessoas precisam entender. Precisam entender o problema. Na minha opinião, eu acho que uma parte ali dos atletas, eles sabiam que poderiam sofrer consequências e falaram, dane-se.
Mas eu acho que uma parte ali desses caras, eles não sabiam as consequências que eles poderiam ter. Sim, teve um cara que falou, desculpa te interromper, mas teve um que falou que não sabia que isso podia prejudicar o futebol. Tipo, não sabia. Porra, o que o futebol tem de mais fundamental é a imprevisibilidade. Claro. O futebol é um negócio viável e é um mercado justamente porque ele é imprevisível. Se você tira a imprevisibilidade dele, sobra nada. Sobra um tipo de entretenimento que é um filme que você está assistindo já que você sabe o resultado. Então, a partir do momento que você tira isso, ele perde. Então, a proteção, a prevenção à integridade, a prevenção à imprevisibilidade ali, de que esse tipo de coisa não aconteça, na minha opinião, é tão importante quanto a própria existência do esporte em si. Porque você tira isso, o esporte ele vira dali um programa que você tá vendo à toa, jogo repetido. Tanto verdade você tá falando que a gente não assiste um jogo de 5 anos atrás só pra se divertir. Tem uma outra razão. Ou sei lá, um jogo de 2 semanas atrás. Você já sabe o resultado, você vai assistir porque você é um jornalista e precisa comentar aquilo ali. Você vai assistir porque, sei lá, o que a gente faz é assistir os melhores momentos, né? É isso, você vai assistir um jogo inteiro que você já viu Já antes, sabe você que tem um vai rolar. apego emocional pelo jogo, alguma coisa assim. Mas assim, é como se fosse um filme que você tá vendo, não é um esporte. Isso a gente tá falando de duas coisas. Tá falando de futebol, que é um esporte coletivo e que é um esporte que pelo menos tem ali uma ponta de pirâmide que é muito bem remunerada. Mas quando você traz isso... E para modalidades individuais? Que você pega... Para você ter um resultado ali, você precisa corromper, sei lá, um tenista. E tem um tenista brasileiro famoso aí, que era ranqueado... Acho que chegou ao ranking top 10 aí. E que foi banido do tênis justamente por se envolver em manipulação de resultados, que é o Feijão. E dentre outros tantos esportes individuais. E você pega o futebol de base mesmo. Qualquer partida de qualquer esporte que esteja disponível num site de aposta, ela está suscetível a ser manipulada de alguma forma. E agora, nessa operação, pegaram um grupo, né, de agentes. Quantos mais será que não existem aí no Brasil que a gente nem sabe?